noite. Boa noite, professora. Boa noite, Josi. Boa noite, Josi. Boa noite, tudo bem? Tudo. Vamos para o último da noite, então? Guerreiros. Por força do estudo, estaremos aqui. Isso aí, unidos na estatística, unidos na calculadora, né? Não, esperando a nota final para passar de uma vez. Isso aí. Então tá. Então vamos lá, né? Vamos iniciar então. A aula passada a gente viu aqueles dois de início, né? Isso. Deixa eu botar aqui o meu apontador. Só retomando ali o nosso cronograma, né? Todo mundo aí na mesma página. Então, hoje, dia 2, a gente segue na unidade 1, né? Das duas disciplinas. E a gente só vai começar a olhar a unidade 2 a partir da próxima semana, tá? Lembretes da semana, né? Seguimos com os mesmos lembretes. Então, a gente teve abertura, né? No dia 1º de abril, né? Não era mentira, abril mesmo, né? A disciplina, então, a unidade 2 das disciplinas de vocês. E o que a gente tem pela frente, então, atividades do G1, né? Cuidado ali com as datas, então, duas disciplinas que a gente tem aqui, estatística empresarial, atividade avaliativa abre dia 9 de abril e métodos estatísticos, então, no dia 10 de abril, tá? Cuidado com a trilha, né, de cada disciplina. Mas por enquanto, então, esses são aí os né? nossos lembretes. Oi, Marco? Aqui não abriu nada por enquanto. Só a partir, a atividade avaliativa só a partir do dia 9 e 10, né? E unidade 2, só que já abriu aí nas nossas disciplinas. Certo? Coloquei aqui um lembretezinho até para divulgar, né? A gente tem um programa de nivelamento, então a gente tem oficinas onde a gente faz revisões, retoma, né? Conceitos básicos. E a gente tem, então, uma oficina que são conceitos básicos de matemática. Daí não sei se o pessoal se interessa, né? Acha legal, interessante. Então, eu coloquei aqui no material. Claro que aqui eu coloquei só o de matemática, mas tem outros, né? Então, eu coloquei. Aqui tem um link que vai para o cronograma inteiro. Então, tem de matemática, tem de física, tem de português, né? Tem de informática. Oi, Elinara. Olá, fica gravado? As oficinas essas de nivelamento, sim. Obrigada. Nada. Só, né, para participar, o que vocês precisam fazer é acessar esse link que tem aqui, que é o do Classroom. Então, vocês acessam e lá dentro, né, que é uma turma, vocês têm acesso ao material da oficina, vocês têm acesso ao link para assistir, né, depois link de gravação, quando elas são gravadas. Então, vocês conseguem, né, participar. O horário, né, então, dessa de matemática, de conceitos básicos, é a primeira oficina no dia 4, das 17h30 às 19h, então não colide, por exemplo, se vocês têm aula depois, né, enfim, é bem interessante. Então, para mais informações, né, que vocês queiram, vocês podem entrar em contato direto com a monitoria, né, que então, quem cuida dessa parte de oficina de nivelamento, né, alunos que são monitores, que depois vocês também podem ter acesso ali no site da monitoria, quem são os colegas que podem prestar para vocês esse atendimento, esse apoio, monitoria@unilasalle.edu.br, né? Então, vocês podem falar com a Carla. E vale como horas complementares? Vale, exatamente. É aí que eu ia chegar, né? Então, bem importante. Para quem precisa, né, de horas complementares, vocês conseguem, né? Vocês participam da oficina e depois, então, a Carla encaminha, né, isso ali para a secretaria e vocês conseguem horas na subcategoria de extensão. Então, vocês sabem, né, que tem ali algumas categorias em relação às horas, então consegue de extensão, tá? Então, é bem legal participar e também relembrar, né, vários assuntos, não é só de matemática, tá, pessoal? Tem outros, até deixa eu mostrar aqui, ó. Tem outras oficinas, ó. Então, ali eu botei o PDF, depois eu coloco para vocês lá junto com o nosso material, né? Então, ó, tem matemática, informática, física, língua portuguesa, tá? Então, tem várias oficinas aí, enfim, tá bom? Então, só os avisos aí, né? Antes da gente iniciar. Em relação ali que a Gabriela perguntou, né? Tecnólogos normalmente não têm horas complementares, não exige, tá?
mas consegue olhar ali no portal do aluno, enfim, ali, mas não, tá? Não precisa. Mas é bacharel, né? E licenciaturas também, que daí eles exigem. Elinara, tá com a mão levantada, não sei se tu queres... Não? Já baixou? Tá. Então, retomando, né, onde a gente parou na semana passada, a gente estava olhando os exercícios dos materiais complementares. Então, a gente fez a questão 1, né, ali a nossa letra A, que a gente fez o cálculo da média. Então, só passando ali para a gente rever, né, que o que a gente fez. E a gente parou, então, no cálculo da mediana. A gente fez ali o cálculo e chegamos, então, no resultado, enfim, da nossa mediana, tá? Eu vou seguir, depois qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, enfim, a gente volta, então, da onde a gente parou na semana passada. Então, depois da letra B, né, nós temos a letra C e D, tá? Larissa, pode falar. Não? Letra C. Calcule e interprete a moda do valor das diárias. Então, retomando, né? Quem não lembra ali o que era o nosso exercício, a gente tinha, então, diárias, né? Que uma pessoa ligou para pousadas e foi fazendo anotações dos valores das diárias. Então, na letra C, a gente vai calcular e interpretar a moda. O que é a moda? Né? É aquela informação que mais se repete, que ela aparece com maior frequência. Quando a gente olha, né, as informações que a gente tinha, só coloquei aqui de novo, ó, eu tinha 125, 130, 145, 165, 112 e 179. Tem alguma informação que se repete? Né? Não. Não, né? Então, nesse caso, a gente não tem moda. Então, ela é amodal, tá? Não tem. Ah, e se tivesse que se repetisse, né, 2 vezes? Ah, bimodal. Então, nesse caso ali, a gente não tem, então não existe, né? Não há valores que se repetem. Letra D. Calcule a variância do valor das diárias. Bom, qual é a fórmula da variância, né? A fórmula da variância, então, ela é representada pela letra S ao quadrado, é igual ao somatório de xi menos a média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, o que a minha fórmula está dizendo? Que eu preciso somar a diferença dos quadrados. O que é a diferença dos quadrados? Né? A diferença entre informação menos a minha média elevado ao quadrado. Eu preciso somar, então a gente vai ter que repetir, né, esse processo. Então, eu vou fazer de cada informação menos a média elevado ao quadrado, mais, e assim por diante. Então, aqui coloquei o cálculo, né? Veja que eu coloquei o cálculo ali aberto. Como assim cálculo aberto, né? Eu coloquei um passo a passo que a gente precisa fazer. Então, eu tenho aqui 6 informações, a gente vai fazer esse processo 6 vezes, né? Então, eu pego a minha informação, 112, menos a média, que a gente calculou lá na letra A, então 142,67 elevado ao quadrado. A gente bota entre parênteses, porque a gente vai ter que fazer esse cálculo, né? Mais, pego a minha próxima informação que eu tenho, 125 menos 142,67 elevado ao quadrado, mais 130 menos a média, 142,67 elevado ao quadrado. E assim por diante, né? Então, eu tenho que fazer esse processo com todas as informações que eu tenho. Fala, Leandro. Ô, Josi, nesse processo aí tem que colocar em ordem crescente? Não precisa. Não. Tu iniciou com 112 ali, eu iniciei com 125, foi nessa ordem aqui que eu segui do quadrinho ali, tá correto? Tranquilo, não tem problema. Porque aqui a ordem não vai... a ordem aqui ela não vai interferir, né? Porque a gente vai fazendo esses processos ao longo ali, não tem problema nenhum, porque a gente vai somar tudo, né? Então, o que tem que cuidar é se pegou todas as informações e fez menos ali a nossa média. Como a gente vai... Obrigado. Oi? O X com o risquinho em cima sempre vai ser média, né? Isso aí. Uhum. Leandro, acho que tu queria falar. Não, Josi, obrigado, era isso a dúvida. Uhum. E outro detalhe, né,
que às vezes a gente fica também, eu inverti aqui, coloquei a média antes, ela era maior, menor, né? Vai dar problema de sinal. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com uma potência 2, né? Uma potência par. Então, o meu sinal ali dentro, mesmo se a gente invertesse, né? Se eu fizer, que é o que vai acontecer aqui, ó, 112 menos 142, né? Eu não vou ter um resultado negativo, vou, mas como a gente vai levar ao quadrado, todos os resultados que a gente vai ter de dentro desses parênteses, eles serão positivos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma potência par, né? Então, menos vezes menos, né? Mais, menos vezes mais, mais. Então, assim, a gente sempre está elevando ao quadrado. Então, por isso, né, não se preocupem ali, tá? Bom, então eu fiz esse cálculo, né? O que vocês vão fazer? Então, tá, Josi, mas ok, eu estou aqui olhando para minha calculadora, o que eu faço com isso aí, né? Vocês podem colocar exatamente como está aqui na calculadora de vocês, né? Vocês vão abrir parênteses, então vão abrir o parênteses e vão digitar 112 menos 142,67, fecha parênteses, ao quadrado, mais. E assim por diante, né? Até não sei se vocês conseguem ver, ó, mas foi o que eu fiz. Então, vocês vão colocando, vão repetindo todo esse cálculo aqui. Então, quando vocês clicarem ali no igual, ele vai dar o valor fechadinho, né? Já pronto. 3.237,334, né? Dependendo ali das casas decimais, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Utilize uma calculadora de 2 linhas, que a gente chama, que é para vocês conseguirem visualizar o cálculo, né? Vejam que ali em cima eu coloco o cálculo e depois eu consigo visualizar onde eu errei ou aonde parou o meu cálculo, né? Porque a calculadora às vezes não vai aceitar toda essa expressão aqui, né? De cima. Então, tu vai até uma parte e depois tu segue com ela, tá? Só deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém com a mão levantada. Tiago? Tá com a mão levantada? Não sei se está falando. Não estamos te ouvindo. Na HP não dá para fazer esse cálculo, né? Tu diz na financeira? Isso. A financeira, tu vai fazer o cálculo normal, né? Ela não vai colocar ela assim toda direitinho ali, enfim, vai ser mais rápido. Na financeira, tu vai utilizar o cálculo normal. Tu vai fazer ali, claro, daí cuida que é a operação inversa, né? Tu vai colocar ali os valores 112, né? 142,67 menos. Aí tu vai ter o valor. E depois tu precisa levar ao quadrado. Aí tu tem que achar lá na tua HP, ali na financeira, onde está ali o teu expoente 2, ou então aquele Y com um X em cima. Então, a científica é melhor para isso, tá? É bem melhor, ela é mais simples ali para vocês, tá? Tá, então... Matheus? Eu ia dizer que uma das coisas que eu acabei vendo aqui enquanto eu fazia na minha calculadora é que quando a gente faz a divisão, ele fica sempre, por exemplo, 3.267 dividido por 5. Mas aí eu descobri que tem uma tecla, né, que é SD, que daí ela transforma já no número final ali, que seria o 647,47. Uhum. Se alguém passar por isso, saiba que tem o SD que vai te dar a resposta final. Tá? Então, aqui é colocar na calculadora, né? O que eu fiz, pessoal, para depois vocês conseguirem acompanhar quando vocês estiverem estudando? Josi, não deu certo, deu errado. Eu coloquei um passo a passo gigantesco, ó. Eu coloquei exatamente o processo que a gente está fazendo. Essa partezinha, ó, 112 menos 142,67 elevado ao quadrado, ó, o valor que eu encontrei da subtração, elevei ao quadrado e o valor que eu encontrei. Porque às vezes o pessoal faz um por um, né? Então, para quem quer conferir ou que faz um por um, porque não se sente ali confiante de fazer, colocar tudo, né, na calculadora, então eu fiz, tá, pessoal? Ó, um passo a passo, então, com cada etapa, ó, todos os valores que vocês vão encontrar de cada partezinha. Né? Então, às vezes o pessoal gosta de conferir, está fazendo ali na mão, um cálculo por cálculo, né? Então, eu coloquei aqui, não se assustem, né? Quando vocês olharem ele no material, eu coloquei mais para vocês terem um acompanhamento, entenderem o processo que vocês estão fazendo. Certo? Sim, Luiz, a apresentação eu envio para vocês, tá? O material já está disponível para nós pegar? Não, eu estou usando ele agora. Ah, tá. O da semana passada já está. Já,
da semana tá lá, né, da semana passada, e daí amanhã, né, como o nosso encontro vai ali até às 10, então amanhã, a partir do primeiro horário, quando eu chego, eu dou uma olhada ali nos e-mails e começo, então, a colocar os materiais dos encontros que eu fiz hoje. Então, eu já coloco lá para vocês, tá? Tá, uma pergunta, elevado ao quadrado é o x2, né? Isso. Tá, faz diferença antes ou depois de fechar o colchete? Sim. Tu tem que indicar na calculadora quem que tu vai elevar ao quadrado, né? Então, tu tá elevando ao quadrado essa operação aqui, né? O 112, conjunto, então tá. tu abre parênteses, vai até o 142,67, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Que daí a calculadora entende que ela tem que elevar ao quadrado esse resultado de dentro do parênteses. Se tu botar o quadrado, antes de fechar, ela vai elevar ao quadrado só o teu último número. Tá. Tá? Segue o baile. Então, vamos lá. A Lana tá com a mão levantada? Oi, prof. Oi. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu fui uma das pessoas que fiz 1 por 1 e alguns resultados eu acabei arredondando, porque ficou muito quebrado. Então, o meu resultado é 647,52. Isso daria algum problema, assim, se fosse uma questão de uma prova sem ser objetiva, que tu só tenha que colocar o cálculo e o resultado? Não, né? Se a gente estivesse fazendo o cálculo ali da NASA, tinha explodido um avião, mas tudo bem, né? Não, provavelmente. Não, aqui nesse caso é bem interessante isso que tu trouxe por causa da questão do arredondamento, né? Quando a gente coloca direto na calculadora, ela vai usar todas as casas decimais que fica, né, na memória dela. Então aqui, ali o pessoal já tá, quem já me conhece, né? Eu sempre indico colocar pelo menos 4 casas, né, decimais ali depois da vírgula, né? 4 casinhas, porque daí teu arredondamento vai ficando mais próximo daquele arredondamento que a calculadora faria no final. Mas como a nossa prova, por exemplo, é uma prova, né, onde tu vai marcar, o que vai acontecer? Não vai ter ali a opção 647,46,47,52, não, né? Justamente porque a gente sabe que ocorre esse tipo de questões de arredondamento. Então, as alternativas elas vão ser bem diferentes uma da outra, assim, não com casas decimais. Então, no teu caso, o que tu iria fazer? Tu iria marcar a mais próxima ali da tua resposta que tu chegou, né? Que tu viu que foi uma diferençazinha ali nas últimas casas decimais. Sim. Eu acho 0,04. Muito obrigada, prof. Nada. Então, assim, o ideal, né, é que vocês já vão testando, mexendo, futricando na calculadora de vocês e utilizem de colocar tudo direto nela. Para não ter erro de arredondamento, para não ter esse problema ali de ficar pensando, né, quantas, e também o trabalho de vocês, né? Mas eu sei que do início, né, eu também fazia isso, a gente faz passo a passo até para entender. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, justamente para vocês conferirem, olharem, né, os cálculos que fizeram, mas depois que vocês se sentirem mais confortáveis, sempre tentem colocar direto na calculadora, que economiza bastante tempo, tá? Até na hora da prova ali, que vocês vão ter ali 8 questões, né, para fazer, facilita bastante. Em relação aqui, aplicação da fórmula, vocês conseguiram visualizar, entender o processo que a gente fez certinho, tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Fala. O significado da variância, qual O significado da variância, a gente está analisando o quanto ela está tendo de variância mesmo, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com desvio padrão, a gente também está trabalhando com variabilidade, né? Variabilidade em torno da média. Então, é quanto que eu tenho de deslocamento em relação à minha média que eu tenho, né? Então, é mais nesse sentido ali que a gente trabalha. Então, acho que aqui eu coloquei... Deixa eu ver aqui. Só passar aqui, que eu acho que eu coloquei ali o textinho, né? Esse eu não coloquei. Nesse aqui eu não botei. Mas aí no desvio padrão eu coloquei, né? Justamente para a gente conseguir visualizar. Que nem quando a gente fala da mediana, né? É a metade das informações, né? Da minha amostra, enfim. E aqui no desvio padrão também, né? A gente também trabalha aí com essa ideia. E o desvio padrão é justamente... vocês vão ver que o valor ele é menor. É como se fosse mais ou menos a diferença de cada informação em relação ao meu valor da média. Então, a minha média é 142 e eu tenho ali um desvio padrão de 2. Então, mais ou menos, a diferença das minhas variáveis é de 2 em 2 em relação à média, de 2 para cima, 2 para baixo, aquela questão ali do erro também. Jorge, pode falar. Se eu não tiver o cálculo da variância, eu posso fazer o desvio padrão, né? Não? Pode, porque o desvio padrão,
ele é o cálculo da variância, mas a gente vai extrair a raiz quadrada dele. Então, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo, ó, que na letra E ele está pedindo o desvio padrão, como a gente já calculou a variância antes, a gente simplesmente vai pegar o resultado e vai extrair a raiz. Mas se a gente tivesse uma questão que pedisse direto o desvio padrão, o que a gente faria? O cálculo da variância, porque ela está aqui dentro, ó, ela está dentro da minha raiz. Esse cálculo que tem dentro da raiz, que é o somatório, né, da diferença dos quadrados ali, xi menos a média elevada ao quadrado, dividido por n menos 1, é exatamente o cálculo da variância. Então, eu teria que calcular de qualquer forma aqui para a gente conseguir achar o desvio padrão. Tá? Perfeitamente, obrigado, professor. Nada. Jonathan? Para a gente calcular na calculadora, a gente pode botar tudo do mesmo jeito ali e no final dividir pelo 5, né? Direto. Isso aí. Ou teria que botar tipo menos C, menos 1, alguma coisa assim, ou pode botar direto? Não, pode botar direto na calculadora, né? Estruturar ali o exercício em si, ou seja, identificar as variáveis, né, que tu tem, e tu pode fazer ali só um rascunho, né? Colocou as variáveis e já vai colocando na calculadora, né? Já entendeu ali a fórmula, bem tranquilo. Tá ok, obrigado. Nada. Felipe? Professor, na hora da prova, vai ter a colinha pra gente usar, né? As folhinhas, né? O formulário. Uhum. Ah, e são todas essas fórmulas de métodos estatísticos, são 5 folhas aqui que eu tô vendo, materiais complementares. São todas essas folhas aqui? São as 5 ou só as primeiras? Como é que é? É que ali a gente tem também umas tabelas, né? Então, a primeira página ali, a gente trabalha mais essas fórmulas da unidade 1, e depois, adiante, a gente utiliza aquelas tabelas lá, unidade 2, 3, 4. Então, é todas aquelas... Vocês vão receber aquelas 5 páginas ali mesmo, se tem 5, né? Esse é o formulário. Então, por isso que o ideal é sempre, né? Vai anotando, faz ali as tuas anotações. No dia, tu vai usar uma em branco limpinha, né? Não sem anotação nenhuma, mas é o mesmo formulário, tá? Tá, obrigado. Nada. Eu acho que já é bom imprimir elas para fazer anotação, né? Isso, é bem interessante. Vai te ajudar bastante, ele até como uma forma de resumo, né? Tá. Onde é que tá? Débora, pode falar. Oi, prof, tá me ouvindo? Oi, tô. A única coisa que eu não entendi é por que a gente tem que tirar 1 ali da quantidade de itens. É porque a gente trabalha da fórmula, né? Então, é o n menos 1. Então, tu vai pegar o 6, né? E menos 1 ali da fórmula mesmo. Então, tem toda uma demonstração por que chegaram nisso, né? Mas para nós não é o que vai nos... Tá? Mas sim, sempre não, tudo bem, é um. que eu vi uma videoaula de um outro professor de matemática fazendo e ele não tirou 1, daí eu não fiquei meio... Daí então assim, daí tem que cuidar, né? Então, provavelmente não é do nosso conteúdo aqui, né? A videoaula que tu assistiu não é nossa aqui, né? Não, foi outra. Isso. Tá. Então, tu tem que cuidar qual é o tipo de fórmula que eles estão usando. Se eles estão trabalhando com amostral, né? Da amostra ou populacional. Ah, tá, entendi. Aí tem essa diferença, porque da população, a populacional, ali as fórmulas que a gente trabalha, normalmente não tem esse N-1, né? Não tira. Trabalha direto com o total ali mesmo, mas porque difere de relação dos dados da minha pesquisa ali, né? Que a população é o todo e a amostra é uma partezinha da minha população. Então, a gente trabalha sempre com essas fórmulas ali que tá no formulário, é sempre essas daí, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Da calculadora, né? Que acho que ali o Nicolas que pediu ou foi Elinara, né? A Elinara ali perguntou da calculadora, né? Deixa eu voltar aqui então, vamos aproveitar o momento. O que a gente faz, né, na calculadora? Então, na científica, tá? Eu vou colocar ali 112 menos 142,67, fecho parênteses, ao quadrado, mais, e vou colocando tudo. Sigo, abro parênteses, 125 menos 142,67, fecho parênteses, ao quadrado, mais. E assim, vai fazendo até o final. José, eu cheguei até uma parte que eu não consigo ir adiante, não sei se foi isso que aconteceu, às vezes não comporta ali na calculadora. Vocês têm que apagar, né, o cálculo ali, deletando, até tirar o maisinho, né, até onde ele aguentou ali. E daí dá igual e segue mais e vai dando continuidade. Então, não sei se aconteceu isso ali na tua calculadora, tá? Mas
a princípio ele tu coloca e ele dá certinho ali aquele valor inicial de cima, né? E depois sim, daí aquele resultado dividido por 5, tá? Perfeito, obrigada. Eu vou treinando. Isso, tá? Vamos lá. O arredondamento, o Nicolas perguntou, eu não entendi porque o resultado final ficou arredondado aqui, né? Porque tu diz aqui de 46 a gente passou para 47 na casa decimal, porque a gente está trabalhando também, né, em relação ali a valor das diárias, né? Mas tu vai analisar, se, por exemplo, tu está trabalhando lá com questões, né, numa prova onde é objetiva, provavelmente vai estar, ou vai estar arredondado ou não vai estar, né? Então vai arredondar se precisar, ou se não. Né? Não sei se é essa a tua pergunta, se é do resultado final, mas normalmente a gente arredonda e trabalha com 2 casas, né? A gente está falando também de dinheiro, né? Valor ali. Letra E. Calcule e interprete o desvio padrão do valor das diárias. Então, beleza, né? Essa é a nossa fórmula, então, do desvio padrão. O que mudou em relação à variância? Lembra que a variância era S ao quadrado? Agora sumiu o 2zinho, né? Por quê? O que aconteceu? A gente passou para o outro lado, né? A gente trocou a operação, então o inverso de potência é raiz. Então, nesse caso, era 2 raiz quadrada. Então, a gente extrai a raiz quadrada da variância e esse é o meu desvio padrão. Coloquei aqui até para vocês conferirem, né? Compararem que é a mesma fórmula, a diferença é que a gente extrai a raiz quadrada, então, da variância. Nosso valor de variância, 647,47. Desvio padrão, eu tiro, então, a raiz quadrada desse valor, 25,45. Então, esse aí foi o meu desvio padrão. Então, o que é o meu desvio padrão? A variabilidade em torno da média do valor das diárias. Então, aquilo que o colega perguntou, né? Então, mais ou menos é em torno de R$ 25,45 a diferença entre, né, a minha média e o valor da minha informação ali da minha diária. O que eu sempre gosto, assim, às vezes o pessoal quer visualizar, né? Essa partezinha de cima das nossas fórmulas, que a gente trabalha com a diferença dos quadrados, né? Xi menos a média elevado ao quadrado. Quando a gente está falando de desvio padrão, que a gente fala, é a diferença, é a distância, né? Entre uma informação e outra em relação à média. Isso nos remete lá no ensino médio, quando a gente trabalhava com geometria analítica, que é quando a gente fazia o cálculo de distância de 2 pontos. A gente pegava um ponto menos o outro ponto elevado ao quadrado, né? Então, vem disso, né? Então, vem dessa questão ali de posição mesmo. Então, é daí que vem a diferença dos quadrados que está na nossa fórmula, tá? Então, mais assim para, né, visualizar mesmo. Letra F. Calcule o coeficiente de variação do valor das diárias. Coeficiente de variação é o nosso CV, né? O nosso querido CV. O que tem no meu CV? Eu preciso calcular o desvio padrão e dividir pela média e multiplicar por 100. Por que a gente multiplica por 100? Né? O nome já diz, multiplicar por 100, percentual. Né? Então, o resultado do nosso CV é em percentual, né? Por 100. Desvio padrão a gente já calculou, então 25,45. A média, a gente também já calculou, 142,67. Então, a gente só vai substituir ali na fórmula do CV. Então, o meu CV é igual a desvio padrão, 25,45, dividido pela média, 142,67, vezes 100, igual a 17,84%. Né? Então, esse percentualzinho aqui que aparece é porque a gente multiplicou por 100 o nosso CV da fórmula. Fala, Felipe. O N ali em cima, senhora, na letra E, é o que mesmo? Qual? O N? O N é do lado do... É o total de informações que eu tenho na minha amostra. Que ali, no caso, foram 6 valores de pousadas que a gente analisou. Ah, daí bota 6 aí, né? Depois que faz em... Prof, tá. eu não entendi ali na letra E. No caso, a variância foi o 647 que tá ali, né? Isso. Mas como é que tu fez o cálculo para dar 25,45? O que tu dividiu? Eu extraí a raiz quadrada, ó. Tá vendo que tem uma raiz quadrada aqui?
Sim. Aí, então, tu vai colocar raiz quadrada, 647,47 dá igual. Daí ele vai extrair a raiz. Ah, tá. Daí bom. chega ali nos 25, tá? Tá. O que a gente consegue identificar pelo CV, né? O coeficiente de variação é o que a gente utiliza quando a gente vai comparar duas amostras, né? Então, lá no exercício 2, eu acho que é de vocês lá do material complementar, ele nos traz duas amostras e pede, então, qual amostra é mais homogênea. Qual que vai ser a minha amostra mais homogênea, né? Quando eu tenho um CV menor. Então, nesse caso aqui, que a gente não está comparando com nenhuma amostra, outra amostra, para mim não me indica muita coisa. Eu sei que eu tenho um CV de 17,84%. Ele é baixo, né? Então mostra que a minha amostra ela é mais homogênea. Mas se eu quero identificar se é mais homogênea que um outro grupo, né, de informações, aí a gente tem que comparar e a que for mais baixa é a mais homogênea. Lembrando que, né, a questão de homogêneo as minhas informações são mais próximas uma das outras, né? Então, se a gente tivesse aqui uma outra amostra, onde os valores de pousadas variassem muito, ou seja, tem pousadas no valor de R$100, de 300, de 400, de 500, de 1.000, o nosso CV seria muito mais alto, porque a diferença entre uma informação e outra é maior, né? Então, não é tão homogênea aquela minha amostra, tá? Então, é nesse sentido que a gente utiliza o CV. Dúvidas aqui, pessoal, em relação ao CV, aplicação, cálculo, fórmula? O S ali e o X veio da onde mesmo, senhor? Tipo, o que põe ali no SX, o 25? Esse aqui é o meu desvio padrão. Tá. Ah, sim, tem que botar o resultado de cima. Isso, que a gente calculou, né, antes ali. Aí depois divide por X. Que é a tua média, isso, 142,67. E daí esse resultado tu vai multiplicar por 100. Aí tu vai chegar em 17,84%. E por que inverteu, tipo, porque... Ah, não, o 25 tá em cima. Ah, não, tá certo. Tá, obrigado. Nada. Outra coisinha. Fale. O X, que aparece logo abaixo do CV e do S, ele fala sobre... Ele representa a média? Não, ele está utilizando o que a gente utiliza aqui, o X, né, como sendo uma variável ali coringa, digamos assim, né? O X é ali a minha informação que eu tenho. Tá, então ele está indicando isso. Eu né? comparei ali, olhando na folha das fórmulas, ele não aparece logo abaixo do CV e nem do S. Porque aqui a gente está identificando aqui o X como sendo, por exemplo, eu poderia botar o nome também. Eu vou comparar duas amostras. Eu vou calcular o CV X e o CVY. É mais para indicar como se fosse ali um nome, enfim, uma indicação mesmo ali do cálculo que eu estou fazendo. Mas não que não interfere em nada, é da fórmula ali. Tá. Desculpa. Oi? O coeficiente de variação mede o que mesmo? Me perdi um pouco nisso. Aqui, o coeficiente de variação, ele vai medir o quanto a minha amostra é homogênea ou não, né? Então, ou seja, se as minhas informações elas são mais próximas uma das outras ou não, né? Ou elas são mais distantes, a gente identifica assim. Perfeito. Tá? Aí quanto mais perto do zero, mais próxima, né? Isso aí. O coeficiente de variação, professora, vai ser sempre em porcentagem? Isso aí. Por causa ali do teu percentual, né? O vezes 100 ali que a gente tem. Aham. Ah, ok, obrigado. Nada. E a nossa questão 3, né? Então, a gente vai fazer os mesmos cálculos, né? A gente vai trabalhar com média, moda, mediana, desvio padrão, mas agora mudou um pouquinho que a gente não trabalha mais dados em rol. Que até na semana passada você estava pedindo exemplos, né? Quando a gente está trabalhando com uma tabela, então, de distribuição de frequência. Questão 3 diz o seguinte: você está fazendo o levantamento de estoque e existem produtos diferentes e seus respectivos preços. Você anotou o valor dos produtos e quantos produtos de cada valor existiam em estoque. Os resultados estão a seguir. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela, né? E essa nossa tabela, ela está organizada. As minhas informações estão organizadas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens, né? Eu tenho 5 tipos diferentes de produtos, mas a frequência que eles se repetem é diferente. Então, eu não tenho só 5 produtos, né? Eu tenho 5 itens ali, mas a quantidade deles é diferente. Então, eu tenho um produto que custa R$35.
mas eu tenho 29 produtos de 35. Eu tenho 36 produtos de R$50. Eu tenho 41 produtos de R$60. Eu tenho 22 produtos de R$75. E eu tenho 17 produtos de R$80. Então, eu fui lá, olhei o meu estoque e contei, né? Aquela camiseta ali de R$35, eu tenho 29 peças, né? Tenho 29 itens ali. Então, a frequência é isso, é a quantidade de vezes que aquele produto, aquela informação, aquele item, ele vai se repetir, tá? Depois, a gente tem uma informaçãozinha aqui, que é o FRI, ou seja, é a minha frequência relativa. A gente vai utilizar isso em alguma fórmula? Não, né? Nenhuma fórmula vai pedir para a gente usar essas informações. Mas o que é a minha frequência relativa? Né? Ela também, a gente trabalha ali como percentual, ela se refere ao todo, né? Então, o meu item de R$35, que eu tenho 29, né, itens ali, ele se representa 20% do total do meu estoque. Então, a frequência relativa é isso que ela vai me informar. Ela vai dizer o quanto em percentual, enfim, né? Vejam que ali o meu total tem que fechar 100%, que se refere ao total de itens do meu estoque, que são 145. Né? Eu tenho 145 itens ali no total. Então, a frequência relativa é mais uma informação, né, que a gente tem, mas a gente não aplica em nenhuma forma, tá? Às vezes o pessoal fica ali na dúvida, né, se vai utilizar ou não. Letra A. Calcule e interprete o valor médio em estoque. Então, a gente vai calcular a média. O que eu preciso cuidar? A fórmula da média, que muda um pouquinho. O que muda? Que agora a gente tem uma frequência da minha tabela, né? Então, a média segue sendo a soma das minhas informações dividido pelo total. Então, como eu tenho uma tabela de frequência, eu preciso multiplicar aquele item pelas, né, quantidades de vezes ali que ela se repete. Então, a gente faz o seguinte movimento, né? Primeiro item, 35 vezes a frequência dele, 29. Então, 35 vezes 29, mais. Próximo item, 50 vezes 36, mais 60 vezes 41, mais 75 vezes 22, mais 80 vezes 17. Então, isso é a parte de cima da minha fórmula, né? Esse somatório. Dividido por N. Aqui também o pessoal às vezes cai ali, confunde, pega ratão e coloca o N como a quantidade de itens da minha tabela, mas não, né? Lembrando que N é a quantidade total de informações que eu tenho. Como a gente tem uma frequência que aqueles itens se repetem, eu tenho o meu total do N é 145. Então, isso a gente tem que cuidar, né? Fala, Andrea. Oi, prof, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é, na hora ali da calculadora, tá? Eu começo colocando já ali os números em parênteses, ou eu tenho que colocar aquele X, I, FI? Não, esse X, I, FI dividido por N é a fórmula, né? Ela está só te dizendo o que tu tem que fazer, tá? O que tu vai botar na calculadora é sempre esse a partir do igual, né? Que já são os valores mesmo, tá? Daí, no caso, o resultado que der aí, eu divido por 145. Daí Isso aí. Não. Tá. Então, esse resultado aqui, né, ó, da partezinha de cima, 8.285, e divide pelo 145. Então, a gente encontrou a média ali, ó, 57,14. Tá, brigadão. Nada. Então, esse é o nosso cálculo de média, né? Então, voltar aqui. Dúvidas aqui em relação à média? Tranquilo? FRI veio da onde? Oi? FRI, aquele... FRI? É. Frequência relativa. Tá? É aquilo que eu expliquei no início. A frequência relativa é em relação ao meu total, né? Ó, eu tenho 29 itens ali de R$35, corresponde a 20% do meu estoque, né? De 145 corresponde a 20%. O meu segundo item, que eu tenho 36, corresponde a 24,8% do meu estoque, então corresponde a 24,8% de 145, e assim por diante, tá? Tá, isso aí vai vir, não vai pedir qual é FRI de tal... Não, nem se preocupa. Tá? Obrigado. Nada. Letra B.
calcule e interprete o valor mediano em estoque. Então, nesse caso aqui, a gente precisa calcular a mediana. Lembrando que no cálculo da mediana, se a gente olhar lá na fórmula, não tem diferenciação se eu estou trabalhando com dados em rol ou se eu estou trabalhando com uma tabela de frequência, que é o nosso caso aqui. O que a gente vai fazer para calcular mediana? Quando a gente trabalha com dados em rol, a gente ordena os dados, né? Então, a gente vai colocar ou ordem crescente ou decrescente, analisar os termos centrais. Quando eu tenho uma tabela de frequência, o nosso movimento é um pouquinho diferente. A gente vai criar uma coluna auxiliar, que a gente chama, que vai ser a coluna de frequência acumulada, tá? Então, vai ser a partir dela que a gente vai conseguir analisar qual a posição da minha informação do meio, né? A minha mediana. Então, nesse caso da coluna auxiliar, que a gente chama da frequência acumulada, a gente vai olhar a frequência, ó, 29, repetir, e a próxima eu vou somar com a minha linha de baixo. Então, ó, 29 mais 36, 65, mais 41, 106, mais 22, 128, mais 17, 145. Por isso o nome, frequência acumulada. A gente vai sempre acumulando a frequência anterior mais atual, anterior mais atual. E aí a gente constrói essa nossa coluna auxiliar de frequência acumulada, tá? Deixa eu ver que tem um pessoalzinho de mãozinha levantada. Jonathan? Ô, professor, volta no slide anterior, só para me ver um negocinho rapidinho. Por favor. Oi? Voltar? Bom, isso, só no slide anterior, só para mim. Isso. Desculpa, responde a frequência acumulada? Oi. Só um pouquinho que... Jonathan, posso voltar aqui, avançar? Pode, muito obrigado. Não, de nada. Só antes aqui, a Alana está com a mão levantada. Oi, prof. É só para confirmar o que a senhora já disse. Sempre que for pedido uma mediana e tiver alguma frequência, aquele FI, a gente precisa fazer essa frequência acumulada para conseguir calcular a mediana. Isso aí. Isso. Tá. O mesmo processo que a gente fazia lá em dados em rol, que era colocar em crescente, decrescente, ordenar os dados. Quando a gente tem uma tabela, a gente cria essa coluna auxiliar, que é a nossa frequência ali acumulada, tá? Então, a frequência acumulada sempre vai ser, né? A primeira ali a gente mantém, 29, e eu vou somando. Então, 29 mais 36 é 65. Pensem em acumular mesmo, né? Então, ali naquela posição, ó, eu tô somando com a anterior. Eu tenho 65 itens, tá? Aqui eu tenho 106, ou seja, os 41 de R$60, mais os de 50 e mais os de R$35. Então, sempre estou acumulando. É bem nesse sentido mesmo, tá? Jorge? A frequência relativa tem que ser usada uma regra de 3 para chegar a ela, né? Isso aí. Seria 100 vezes 29 dividido por 145 vai dar 20, é isso? Isso, em relação, né, ao teu total. Sim, aí. Da frequência relativa. Relativa. Tá. É isso aí, obrigado. Nada. Nicole, tá com a mão levantada? Oi, eu só queria saber onde que aparece o acumulado, porque eu só achei a frequência observada nos exemplos do e-book. Qual é a tua disciplina? É métodos estatísticos? Ou é estatística empresarial? Estatística empresarial. Tem ali quando ele faz o cálculo da mediana, de um exemplo que ele tem de tabela, ele mostra ali acumulada. Não sei de cabeça ali a página, mas é quando ele mostra esse cálculo ali. Ele fala da coluna auxiliar, frequência acumulada ali. Tá, vou dar uma olhada. Tá bom. Depois, então, que a gente criou essa nossa coluninha auxiliar, reserva ela, deixa ela ali quietinha, né? E a gente, então, vai ter que analisar se eu estou trabalhando, né, com uma amostra ímpar ou par, para a gente escolher ali a nossa fórmula que a gente vai trabalhar. O que a colega perguntou é na página 31 do e-book, tem uma tabelinha lá. 31, Nicole. Então, aqui, a gente vai ter que identificar, né, se é ímpar ou par. Então, no caso, a gente está trabalhando com N145, então né, ímpar ali a minha amostra. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, né, que seria simplesmente pegar ali e fazer a média do meu termo central.
x, n mais 1 dividido por 2. Então, relembrando, né? O n é o total da minha frequência, então é 145, mais 1, que vai dar 146, dividido por 2, x 73. Né? Então, o que é o x 73? X é a minha informação, que eu não sei, e 73 é a posição. Então, eu preciso da informação que está ocupando a casinha 73 lá do meu estoque, né? Se a gente colocasse ali em ordem. Então, a gente vai olhar essa posição 73 justamente na nossa coluna ali auxiliar que a gente fez. Por quê, né? Ó, na primeira linha que eu tenho 29 itens, né? Na próxima, eu tenho lá do 30 ao 65. Na próxima, do 66 ao 106. Opa, a posição 73 está aqui dentro desse intervalo, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem como mediana o item de R$60. Se a gente pegasse e colocasse, ele escrevesse, tá? Esses itens nessa ordem ali que a gente tem, nessa organização, eu teria o 35, 29 vezes, aí eu começaria o 50, escreveria 36 vezes, o 60 eu escreveria 41 vezes. Então, se eu fosse contando, né, item por item, quem estaria lá na posição 73 é aquele meu produto de R$60. Então, é isso que mostra, né, essa nossa coluninha auxiliar aqui da frequência acumulada, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso X73, né, ele corresponde, então, a que informação, né? Aquele meu item lá de R$60, tá? Dúvidas aqui em relação à mediana? Prof, a resposta da mediana seria 60 ou 106? 60. Tá bom. Porque daí, isso, porque aqui é a quantidade de itens que eu tenho, né? Então, qual é a informação? É aquele item de R$60. Tá. Ô, Josi, pode só voltar a explicar como é que chegou aquela coluna do acumulado ali, frequência acumulado que eu perdi? Sim. Ó, o acumulado, tu vai acumulando, tá? Então, a primeira frequência que tu tem é 29, certo? Beleza, escrevo 29. Quando eu desço para a próxima linha, eu vou pegar esse 29 e somo com a próxima frequência. Eu vou acumular. Então, 29 mais 36. Tenho 65 itens. Depois, 65 mais a próxima, que é 41. 106. 106 mais 22. 128. 128 mais 17. 145. Como é que eu sei que deu certo o meu cálculo? A última linha, né, o meu último resultado tem que ser o total de frequência, porque se eu fui acumulando, né, do início ao fim, lá no final eu tenho que ter o total de itens lá do meu estoque, tá? Então, é somando mesmo que vocês chegam no valor. Ali também dava para usar aquela regrinha, né? Se for, ali no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números, o do meio seria a mediana também, não? Não. Aí tu já poderia cair num pega-ratão. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho uma frequência. Se eu tenho uma tabela onde a minha frequência ela é desequilibrada, digamos assim, nem sempre a minha posição central está no meio da minha tabela. Porque vai depender dos valores. Se aqui a gente tivesse, ao invés de 36 itens, eu tivesse mais itens, de repente, a minha posição 73 estaria aqui no item de R$50. Então, o que vai determinar isso é a quantidade de itens que eu tenho em cada elemento ali. Né? Então, aqui deu casualidade. Sim, deu, né? Mas a gente tem até, acho que tem até uma questão que já caiu em prova, que justamente é isso. A minha mediana, né, não está no centro da minha tabela, porque tem a diferença de distribuição de frequência. Né? Então, visualmente, de repente, tu poderia analisar, porque tu vai ver se tem alguma certa simetria aqui entre o 41 e a soma desses dois aqui, né? 29, 36, 22, 17, alguma simetria, alguma diferença. Mas não vai por isso, né? Porque se eu tenho uma tabela onde eu tenho uma distribuição de frequência irregular, digamos assim, não muito proporcional, pode ser que esteja já no primeiro item a minha informação mediana. Tá? Daí só cuidem isso. Muito obrigado. Nada.
Então, em resposta, né, metade dos valores em estoque é de R$60 ou menos e a outra metade iguais ou superiores a esse valor. Letra C, calcule e interprete o desvio padrão do valor em estoque. Então, aqui de novo, né, eu só coloquei ali a tabelinha para a gente lembrar os valores que a gente tem. E eu preciso calcular o desvio padrão. Mesma fórmula, o que mudou? Agora a gente tem que multiplicar por FI. Então, a nossa conta fica um pouquinho mais extensa, né? Então, botei aqui o valor da média, para a gente ter a anotação dos valores. E aqui eu coloquei o desenvolvimento do cálculo. XI, quem é XI, né? Meu valor ali da minha primeira coluna, 35, menos a média, que a gente calculou, 57,14. Elevado ao quadrado, vezes a frequência dela. Então, vezes 29. Então, vejam que, né, vocês vão ter que ir aumentando ali. Né? Então, sim, né, aqui a diversão só aumenta ao longo que a gente vai aprofundando, né? Então, nesse caso, ó, faz a informação menos a média elevado ao quadrado e o que eu faço agora? Multiplico pela frequência. Tá? Então, assim, não, o raciocínio é o mesmo, né, lá em dados em rol, mas a diferença é que a gente tem a nossa querida FI e a gente não pode deixar ela para trás, tá? Então, aqui só vou já botar o desenvolvimento, né, mas aí pelo horário. Então, fazer o cálculo, né, podem fazer por partes ali, depois no final a soma, 32.287,242, eu acho que eu deixei mais casas decimais para a gente chegar mais próximo do resultado possível, dividido por 144, fiz a divisão, encontrei o valor de 224, extraí a raiz quadrada dele, 14,97. Então, assim, né, o que a gente vê? É treino, né? A gente tem os exercícios, a gente tem que fazer, tem que calcular, não adianta a gente só olhar, né? A gente tem que colocar a mão na massa, escrever, botar na calculadora. É assim para a gente aprender e conseguir visualizar cada vez melhor, né? Fala, Lana. Oi, professor, de novo. Olha só, esse cálculo esse é desvio padrão, né? Tá, esse cálculo de desvio padrão, no caso, no lugar do N, eu coloquei 5, por causa que eu entendi que seria 5 valor ali. Então, quando pedir um desvio padrão e tiver uma frequência, eu coloco o número de frequência que tem. Isso, porque exatamente, porque o que acontece? Quando a gente está trabalhando com uma tabela de frequência, o N, né, até lá na média, a gente também utilizou, é o total de itens da minha amostra. E qual é o total de itens da minha amostra? É 145, porque esses itens ali, né, que tu contou 5, eles se repetiram mais de uma vez. Então, o 35, eu tenho, na verdade, 29 itens de 35. Foi erro meu de interpretação. 36. Isso, mas é bem comum, né? Assim, muitos colocam isso. Às vezes me mandam, Josi, não tá dando certo, tá tudo certinho, meu cálculo, a fórmula. Eu disse, perfeito, tá tudo certo, só o teu N ali, né, que tá um pouquinho errado. Mas é isso, né? Pensa assim que o N é o total da minha amostra. Então, lembra, tá se repetindo aquela informação. Então é sempre quando for falar de unidade de algo, itens de alguma coisa, ali só são valores, então foi erro meu mesmo de interpretação. Só que as quantidades do valor 35, vamos supor se fosse o sapato, o valor de 35 tinha 29 unidades daquele sapato. Isso aí, entendi. Perfeito. Tá? Josi, por gentileza, pode voltar um pouquinho na tela ali do valor mediano, com o cálculo completo? Posso ir adiante ali? Sim. Era só queria dar um print. Valeu, obrigado. Nada. Oi, Josi, só uma dúvida. Fale. Na letra C ali, que você fez vezes 17. Por que você pegou o último, o 17 ali? Sempre vai ser o último da tabela, da frequência? Tu tem que seguir sempre a ordem, o conjuntinho bonitinho, né? Tanto faz se tu fosse mudasse essa ordem da tua tabela. O que tu não pode mudar, né? Informação, menos a média, vezes a frequência daquela informação que tu usou.
Não, então, até aí eu fiz. Eu 17, ó, é referente ao 80, né? Então, 80 menos a média vezes a frequência do 80. Então, é só isso que tem que cuidar. Tá bom. Tá? Letra D, acho que é o nosso último ali. Calcule o coeficiente de variação. Então, o CV, ele não tem diferença de fórmula, né? Para dados em RAW ou tabelas de frequência. Então, vai ser desvio padrão dividido pela média vezes 100. Meu desvio padrão, 14,97, que a gente calculou. A nossa média, que a gente calculou lá na letra A, 57,14. Então, a gente vai substituir na nossa fórmula. CV igual 14,97 dividido por 57,14 vezes 100. Encontrei ali 26,198809%. Vou arredondar, né? Porque não tem necessidade de a gente trabalhar com um número tão grande. Então, fiz o arredondamento de 26,20%, tá? Essa é a variação, né? Coeficiente de variação, o CV. E o X é o X? O S ali deu 14,97, coeficiente de variação. E o X? Desvio padrão. O S, o teu SX é da fórmula, né? X é o que a gente vai utilizar ali, que são as variáveis que a gente vai substituir, né? Então, aqui eu estou calculando, né, um desvio padrão, por exemplo, vocês se apegam ali ao X, né? S do desvio padrão de X. Quem é X são as minhas informações da minha amostra, né? Então, é o desvio padrão daquela minha amostra que eu tenho X informações, tá? Então, é mais esse sentido. Por isso, ali, a média, X com tracinho em cima, tá? É bem nesse sentido aí. Certo? Mais um dia vencido. É verdade. Bom, pessoal, então, assim, vou disponibilizar para vocês esse material, né? Então, vai ter ali toda a resolução, tudo certinho. Então, vencemos ali a unidade 1, né? Com aqueles exemplos. No material, eu coloquei mais um extra ali, um exemplo, e também uma resolução lá do exercício 2. Então, acho que ajuda vocês também quando vocês forem fazer, tá? Para finalizar, então, a dica, né? Os exercícios extras de vocês, que estão lá nos materiais complementares, que são esses que a gente trabalha. O que vocês tiverem dificuldade da resolução, podem me pedir que eu envio a resolução completa também para vocês. E assistam ali as aulas dos professores da unidade 2, que já abriu, tá? Deixa eu ver aí o pessoal que está com a mão levantada. Lunalva. Oi, Josi. Josi. Oi. Vai colocar mais exercícios extras? Não, aqueles que estão lá já. Aí o que vai ficar aqui só nesse material aqui, eu coloquei só um exemplo, mais um ali, né? Fora aqueles que já estão lá. Tá, ok. Tá bom? Ok. Nada. Acho que tinha gente aqui com a mão levantada. Lunalva, pode falar. Deixa eu voltar aqui. Já volto ali, que o pessoal tá pedindo para voltar. A Lunalva, acho que ela não consegue falar, ela escreveu no chat. Ela pediu para voltar, eu não vi ali o que ela colocou. Deixa eu ver ali. Deixa eu voltar aqui na página. Ah, tá. Desvio padrão, né? Cuidar que deve ser dividido pela F total da frequência. Isso aí. Né? Então, ali no teu desvio padrão, o N, né, é o total da tua frequência. Perfeito. Então, tá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, José. Boa noite, prof. Boa noite, Boa noite, prof. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado, Josi.